Nós vamos iniciar o culto dessa noite. Hoje de manhã, eu estava compartilhando aqui com quem vê o culto de manhã, e durante alguns momentos de culto em casa, na minha infância, cada um tinha que falar de um momento do culto que cada um tinha que falar o seu versículo preferido. Não vou pedir a você para falar seu versículo preferido, não. Mas eu me lembro que muitas vezes eu via minha mãe falar Salmo 122, 1. Quem sabe que veio? Quem não veio de manhã, quem veio de manhã não fala. Quem sabe Salmo 122, 1? O que está escrito? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você veio com alegria hoje aqui? Ou veio puxado? Puxa vida, domingo à noite eu tenho que estar lá, tem esse compromisso com a igreja, todo louvor, tem que ir lá tocar, tem que ir lá cantar. Mas eu creio que todos nós estamos aqui com alegria, porque sabemos que é importantíssimo esse momento. Paulo exorta, autor da carta aos Hebreus, ele nos exorta a que não abandonemos a casa do Senhor, como é o costume de alguns. É um privilégio. Você vai ver na revista desse mês, na revista da igreja desse mês, a pastoral que eu escrevi ali sobre a importância da igreja. Não sei quantos leram. A importância de fazer parte de uma igreja, os benefícios. E um dos benefícios de uma igreja é esse aqui. Podemos estar juntos, cultuando, louvando, bendizendo o nome do nosso Deus. Amém? Então nós vamos orar, vamos pedir que Deus esteja nos abençoando aqui, que esse culto seja uma bênção para nossas vidas, que esse culto possa ser nós possamos estar aqui abertos para que o Senhor faça algo na nossa vida. Eu fico impressionado com alguns testemunhos. Hoje uma senhora bem idosa, que só não vem no culto à noite porque não pode, mas ela não falta pela manhã, nenhum domingo, e ela disse assim: pastor, mas essas mensagens sobre o Espírito Santo, como me transformaram? É idosa, experiente, mulher de oração, mulher de Deus, mas como me transformaram? Eu estava sem paciência com os meus netos, assim, assado, mas depois dessa série de mensagens sobre o Espírito Santo, eu estou transformado. Nós encerramos a série de mensagens hoje de manhã. Eu queria fazer uma pergunta a você que está aqui. O que essa mensagem, o que essas mensagens produziram na sua vida? Meus irmãos, a gente está vindo na igreja há anos, dias e dias, domingos e domingos. O que tudo que a gente ouve aqui está produzindo nas vidas? É bom a gente ouvir isso e a gente pensar. Um dos objetivos do culto a Deus é que nós sejamos de glória em glória, transformando a nossa vida. Tá bom? Então, isso que Deus tem que fazer. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por estarmos em culto ao Senhor. Muito obrigado pela bênção de termos uma igreja, uma família espiritual, uma família que tem nos abençoado tanto. E um dos grandes privilégios de termos uma família espiritual é esse momento em que nós estamos aqui para te adorar juntos nessa grande celebração ao Senhor. Que essa celebração seja alegre, que ela seja festiva, que ela seja inspiradora, que ela seja, ó Pai, uma oportunidade de tratamento das nossas vidas, que seja uma oportunidade de realinharmos algumas coisas de acordo com a Tua Palavra, que seja uma oportunidade para que nós possamos estar crescendo no conhecimento da Tua Palavra, crescendo no conhecimento do Senhor, crescendo na graça de Jesus. Ó Deus, abençoa todos os momentos desse culto, que todos sejam cheios de vida, que todos sejam usados pelo Senhor, que até os avisos sejam usados pelo Senhor, todos os momentos deste culto, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus tem sido bom. Eu tenho acompanhado a Marlene, esse tempinho, né, Marlene? Foi para São Paulo e a gente vê, acompanhando lá os posts dela, que são pequenas coisas, mas a gente vê a bondade do Senhor. Dia a dia melhora da mãe dela, e às vezes a gente espera algo extraordinário acontecer, e a gente não dá valor para as mínimas coisas que Deus tem feito. Nós vamos ver, são os pequenos detalhes. É por isso que nós vamos declarar que Deus é bom, que
porque é nas pequenas coisas que Deus tem feito em nossas vidas que a bondade dele se manifesta, amém? Senhor, tu responde, tua misericórdia
Pai agora. Quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até de mim, se ache só ti. Jesus, Pai. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Pai, sonda-me. sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como amigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero dizer que eu fiquei muito alegre hoje, com muitas coisas que aconteceram aqui, mas quando eu entrei no meu gabinete, hoje de manhã, quando terminou o culto, eu entrei no gabinete, estava lá botaram isso aqui por baixo da porta. Quem pode ler? O que está escrito aqui? Ministério de Crianças, a classe das crianças, ó. Eles oraram, botaram aqui o nome das crianças, né? Henrique, Nathalie, Duda, o que é essa aqui? Isadora, Nicole, Isabela, esse aqui acho que é o primário, né? Maternal 2 está aqui, tá bom? A Bíblia diz que a gente deve imitar as crianças, você fazer como criança. Então, quanto que vocês também façam isso por mim. Não precisa mandar um cartaz como esse, entendeu? Mas se de vez em quando quiser mandar um e-mailzinho dizendo orei por você hoje, né? Aqui na igreja tinha uma irmã, que ela, a irmã Ramona. A irmã Ramona, mas inúmeras vezes, a irmã Ramona me ligava, e a irmã ligava assim: pastor, eu estou ligando só porque eu quero orar pelo Senhor por telefone. E ali ela orava por mim, e na maioria das vezes ela fez isso nos momentos que eu estava precisando bastante. Nós devemos orar não só pelo pastor, mas devemos orar uns pelos outros. Vamos abrir a palavra de Deus ainda em pé. Vamos teclar na palavra de Deus. Não é? Se o teu equipamento é um equipamento eletrônico, né? É digital aí, você pode abrir também em João. Nós vamos abrir em João capítulo 8. João capítulo 8. A partir do versículo
versículo 1 até o versículo 11. Vamos acompanhar. Se você não tem Bíblia, se você veio sem Bíblia, ou mesmo com a sua Bíblia, você quiser acompanhar no telão, João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, lhe apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês que tivesse em pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se e novamente continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, amém? Podem sentar. Esse texto é um texto que muitas vezes no dia a dia a gente usa essa expressão, né? Quando a gente faz alguma coisa de errado e alguém vai criticar a gente manda que atire a pedra, né? Mas é um texto muito interessante. Ele está acontecendo no momento em que Jesus estava ensinando. Esse episódio acontece no contexto da festa dos tabernáculos, onde muitos iam a Jerusalém e ali montavam as suas cabanas para relembrar toda aquela ação maravilhosa de Deus com aquele povo durante o período em que eles passaram peregrinando no deserto. E é nesse contexto que Jesus estava no templo, numa parte do templo, ensinando. E de repente aparecem algumas autoridades judaicas com uma mulher, dizendo que aquela mulher tinha sido pega em adultério. E a lei de Moisés, segundo Levítico capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 22 e 23, diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto adúltero e adúltera. Ali não se fala da forma em que diziam morrer. Em Deuteronômio estabelece a pena no caso de uma mulher que já está desposada. Nesse caso, era preciso tirar a mulher e o homem que a seduziu fora da cidade e apedrejar ambos. Tem uma coisa estranha aqui, porque não trouxeram ambos, né? Só trouxeram a mulher. Por que não trouxeram o homem que foi pego em adultério com ela? Se tinha para ter adultério, tinha que ter um outro, né? Então aqui a gente já começa a entender, a gente já começa a perceber como as coisas aconteciam naquele mundo e acontecem no nosso, do que a crueldade humana é capaz. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, é muito mais fácil o pecado dos outros serem expostos. A internet, todo esse desenvolvimento da comunicação do nosso tempo, fez com que o pecado de todos nós fosse muito mais fácil ficar exposto. Essa semana mesmo, na internet, aconteceu o fato de uma cantora evangélica no norte do Brasil, que ela traiu o marido, que era pastor, e o marido do pastor se matou. Vocês viram essa notícia? Quer dizer, isso no passado era uma coisa que quase ninguém sabia. Isso uma questão de segundos, o mundo todo soube.
Então nós estamos vivendo um tempo assim. E se a gente não tiver cuidado, e aqui, o que eu falar aqui, de maneira nenhuma, eu estou querendo amenizar o erro de ninguém, de forma nenhuma. Mas eu estou querendo dizer que no mundo, nesse mundo que nós estamos vivendo, em que a cada dia a gente liga a televisão para ver um noticiário, ou abre um site na internet, ou abre uma revista ou um jornal, e você vê ali os pecados de todo mundo aparecendo, nós temos que ter cuidado para a gente não ficar muito concentrado no pecado dos outros e a gente se esquecer dos nossos, nós nos esquecermos dos nossos. E você está falando do pecado da Lava Jato, e você está toda hora acusando todo mundo de corrupto daqui, dali, e talvez Jesus esteja precisando dizer para alguns de nós: você precisa olhar um pouco para si mesmo. Quantas vezes você já assinou algo que não era para assinar? Quantas vezes você deu lá um dinheirinho para fugir de uma multa no trânsito? Quantas vezes você deu lá um dinheirinho para você passar frente de alguém alguma coisa? Quantas vezes você se tornou um guarda? Então nós estamos vivendo um tempo em que, se nós não tivermos cuidado, tem câmera espalhada por todo o tempo, a gente acaba se concentrando muito nos erros dos outros. E a gente acaba não considerando os nossos, não é? Não considerando os nossos, não parando para pensar na nossa situação. Então, esse episódio que Jesus está dizendo aqui, esse texto, ele tem uma verdade central. Qual é a verdade central deste texto? A verdade central desse texto é que a misericórdia de Deus manifestada em Cristo faz brotar uma nova vida, um novo começo, um novo caminho. Essa é a verdade central desse texto, em que nós vivemos num mundo marcado pelo pecado, mas não o pecado só dos outros, é o pecado nosso, é o pecado meu, é o seu. Mas nós temos um Deus misericordioso, e essa misericórdia de Deus se manifesta plenamente em Cristo, e esse Cristo, o interesse dele não é condenar as pessoas, o interesse dele é fazer brotar uma nova vida, fazer brotar um novo começo, fazer brotar um novo caminho. Quando Deus nos confronta, quando a palavra de Deus nos confronta com o nosso pecado, não é para nos condenar. Nós somos confrontados com os nossos erros, com os nossos pecados, para que brote em nós uma nova vida, para que haja um novo começo, para que haja um novo caminho. Mas a lei dos homens não é bem assim. Na verdade, o que está por trás da atitude desses homens que traz essa mulher? O que está por trás da atitude desses homens que traz essa mulher é igualzinho hoje às atitudes de muitas pessoas que estão na televisão denunciando os pecados do nosso tempo. Tem muitos políticos denunciando o pecado de outros partidos, de outros políticos, só por uma questão de poder. Eles não querem consertar nada não, meus irmãos. Eles só querem mudar de lado. Porque muitos deles, quando estiveram desse lado, fizeram o mesmo. Então, na verdade, o que esses homens queriam? Esses homens, o que eles queriam, a preocupação deles era poder. Eles tinham medo de Jesus tirar o poder que eles tinham na religião judaica, do judaísmo. Jesus era uma ameaça de poder. E muitas coisas que acontecem na sociedade, o que está por trás de tudo é a questão do poder. E a gente precisa olhar para esse texto e tirar algumas lições para a nossa vida, para que nós não sejamos a igreja do apedrejamento, para que nós não sejamos as pessoas do apedrejamento.
para que nós paremos para refletir. Quando a gente começa a acusar as pessoas, enfatizar muito o erro dos outros, o que está sustentando isso? O que está sustentando? Se você está apontando o erro de alguém hoje só por uma questão ideológica, isso é falta de misericórdia. Porque, na verdade, o motivo pelo qual você está acusando, o motivo pelo qual você está fazendo, é por uma questão ideológica. E a misericórdia não está um pouco parecido com o que esses homens lá fizeram. Então, esse texto, ele nos ajuda a refletir sobre esse momento que a gente vive, que é tão fácil saber os erros dos outros, que é tão fácil saber as coisas erradas que estão acontecendo, que é tão fácil lidar com o erro do outro a qualquer momento. E se nesse clima a gente não tiver cuidado, nós acabamos assumindo a atitude do apedrejamento. E começamos a apedrejar, né? Então, esses homens, o que eles fizeram? Se ele disser que não é para apedrejar, nós vamos dizer assim: mas você está traindo Moisés, está traindo a lei? Se ele mandar apedrejar, a gente diz: ué, mas o senhor não, Deus, você não é cheio de amor, você não fala de amor, você não fala de misericórdia. Então, na verdade, eles queriam pegar um gancho para deixar Jesus numa situação complicada e, consequentemente, Jesus não seria mais uma ameaça de poder para eles. Então, a gente precisa tirar algumas lições desse texto. Quero pensar algumas. Já refleti sobre esse texto aqui uma vez, quero fazer de novo essa reflexão, tendo visto o momento que a gente vive. A primeira lição que eu creio que nós aprendemos nesse texto, e não são só essas, são muitas, é que a primeira coisa que Jesus pede para cada um de nós é que, em primeiro lugar, nós olhemos para nós mesmos. Cada um olhando, em primeiro lugar, para nós mesmos, para si mesmo. Quando Jesus, a reação de Jesus qual foi? Quando eles chegam e traem Jesus, e as pessoas que agem assim, as pessoas que são muito julgadoras, as pessoas que são muito condenadoras, elas sempre atrapalham quem está trabalhando. Elas sempre atrapalham quem está fazendo uma coisa legal. Jesus estava ensinando, e as pessoas que estavam ali estavam aprendendo. Aí eles chegam com essa atitude para atrapalhar quem estava fazendo coisa boa. Uma pessoa muito condenadora, uma pessoa muito julgadora, ela sempre atrapalha aqueles que estão fazendo coisa boa. Coisa que edifica, coisa que faz crescer, coisa que exalta o Senhor, coisa que abençoa o ser humano. Jesus estava abençoando quando eles interferem em Jesus. E eles chegam ali, eles colocam aquela mulher diante de Jesus, disseram: mestre, essa mulher foi pega em surpresa, surpreendida no adultério, na lei de Moisés tem que apedrejá-la. Qual foi a resposta de Jesus? Quem se lembra? Como é que Jesus respondeu? Como Jesus respondeu? Jesus respondeu em silêncio. Jesus apenas inclinou e começou a escrever no chão. Jesus respondeu com silêncio. E esse momento que Jesus está respondendo, Jesus está querendo exatamente que cada um olhe para si mesmo. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus pega um espelho e bota na frente dele e diz: olha para vocês mesmos. Jesus estava convidando cada um para olhar-se no espelho e ver a si mesmo. Cada um olhar no seu espelho, para diante do espelho ver quem é você de fato. O quanto somos pequenos pecadores, o quanto temos nossas sujeiras interiores, e
precisam ser tratados. Nós temos que ter coragem, em primeiro lugar, não é para tirar pedra dos outros. A primeira coragem que nós precisamos ter é para olhar para nós mesmos, para dentro de nós mesmos. Eu disse hoje de manhã, na mensagem final sobre o fruto do Espírito Santo, que os maiores vencedores, os maiores heróis, não são aqueles que vencem uma cidade, são aqueles que vencem a si mesmo. Tem coragem de olhar para si mesmo para vencer a si mesmo. Então, Jesus está pedindo que, quando tem essa atitude, que eles só olhem assim para eles mesmos. Olhe para si mesmo. Não olhe apenas para o viciado. Não olhe apenas para o corrupto lava-jato. Não olhe apenas para o sequestrador. Não olhe apenas para aquele homem que você conhece que abandonou a mulher covardemente. Não olhe só para a mulher que abandonou o marido infantilmente. Mas olhe para si mesmo. Nós, esse mundo tecnológico, é um mundo que nos estimula a olhar para o outro. Em vez de você ficar criticando o casamento do outro, olhe para o seu casamento. Em vez de você criticar a família dos outros, olhe para a sua família. Olhar para si mesmo. Diante de Jesus, o homem não tem como negar o seu pecado. E todos largaram a pedra. Se fosse uma outra pessoa que falasse, se fosse um pastor, se fosse um discípulo de Jesus que falasse isso para eles, talvez eles não largassem a pedra, porque ninguém teria autoridade de falar para eles isso. Só quem pôde ter essa autoridade é Jesus. Por quê? Porque quem estava diante deles falando era aquele que não tinha pecado nenhum. Olhe para si mesmo. Então nós precisamos, meus irmãos, olhar um pouco para nós mesmos. Olhar um pouco para dentro de nós mesmos. Não é? E sermos menos juízes. Nós julgamos com muita facilidade. Duas coisas que o ser humano é muito capaz. Duas coisas que todo ser humano é muito competente: julgar com facilidade e discriminar com prontidão. Julgar com facilidade e discriminar com prontidão. Nós somos fera nisso, ninguém segura a gente. Mas é exatamente isso que Jesus está querendo nos ensinar nesse texto. Olhe para si mesmo, né? E com muita facilidade nós esquecemos da nossa própria condição. Sabe quais são as pessoas mais intolerantes? Uma das marcas de uma pessoa muito intolerante, quando você começa a ver uma pessoa com muita intolerância, fique certo de uma coisa: essa pessoa é uma pessoa que olha pouco para si mesma. Se ela olhasse muito para si mesma, seria mais tolerante para com o próximo. Muito mais tolerante. Então, Jesus, a primeira lição que nós precisamos tirar desse texto: Jesus está nos conclamando a olharmos para nós mesmos. Segundo, quando Jesus silenciosamente se inclina e começa a escrever, todos estavam diante de Jesus, não estavam? Todas as vezes que nós estamos diante de Jesus, e todas as vezes que Jesus faz alguma coisa, Jesus quer nos levar a uma reflexão. E isso acontece diariamente na nossa vida. Mas eu vou exemplificar que hoje nós estamos no culto aqui. Cada vez que você vem num culto desse, é um encontro, é mais um encontro que você tem com Deus. E cada encontro desse que você tem com Deus é uma oportunidade de reflexão. O culto, ou todas as vezes que Deus fala com você no culto na sua casa,
Todas as vezes que Deus usa uma pessoa para falar para você, todas as vezes que você está lendo a Bíblia, Deus fala, você lê uma revista, você percebeu, foi Deus que falou isso. Deus está te dando uma oportunidade para reflexão. O que Jesus estava escrevendo ali, né? O dedo, quem sabe? Ninguém sabe. Agora, uma coisa que eu li há pouco tempo é que, pelo estudo lá dos termos mais aprofundado, há uma linha teológica hoje que defende que Jesus estava ali escrevendo o nome das pessoas com os quais aquelas pessoas adulteraram. Não é uma certeza, é uma hipótese de que aqueles homens, todos aqueles que vieram ali acusar a mulher, Jesus escrevia o nome das pessoas com que eles mesmos adulteraram. E quando eles viram aquilo, é só para a gente refletir, é só para a gente pensar. E quando você vai acusar alguém, Jesus escreve no chão o nome de alguma coisa que você fez, que não é nada diferente daquilo que aquela pessoa está fazendo. Então é tudo para isso, para que nós tenhamos uma reflexão. Jesus queria que todos ali refletissem sobre a vida. Jesus queria que todos entendessem que podia ser criado um novo caminho, uma nova alternativa para aquela mulher. Os homens acusadores, eles eram pessoas que estavam ali numa atitude de autossuficiência. E todo autossuficiente não resiste ao encontro com Jesus. A mulher ficou, mas eles jogaram a pedra no chão e foram embora. Por que eles não ficaram? Então ali, será que a gente não está agindo como essas pessoas? Muitas vezes a nossa autossuficiência não deixa Jesus criar um novo caminho para a gente. Para a mulher adúltera foi criado um novo caminho. No final desse texto, nós vemos que aquela mulher saiu da presença de Jesus para um novo caminho. Aqueles acusadores foram embora igualzinho. Não mudou nada na vida deles. Então nós precisamos refletir. E ao refletir quem somos, nós também precisamos refletir que igreja somos. Porque a igreja que nós somos é a igreja consequência de quem somos. Se a nossa igreja é uma igreja julgadora, é porque a nossa igreja é composta de crentes julgadores, porque tempo não julga, quem julga são as pessoas, quem julga somos nós. Somos a igreja que em Cristo cria novos caminhos, ou somos a igreja que atira a primeira pedra? Esse texto nos leva a essa reflexão. Nós precisamos ser a igreja que cria novos caminhos em Cristo, e não a igreja que atira a primeira pedra. Mas isso requer uma reflexão. Nós temos que refletir. Eu não sei se eu estou sendo radical, mas eu creio que só existem dois tipos de igreja: a igreja que cria novos caminhos e a igreja que atira a primeira pedra. Que igreja somos? Nós temos, meus irmãos, muitas vezes nós somos muito parecidos com esses acusadores. Muitas vezes nós nos identificamos com ele, nós somos muito parecidos com esses acusadores, porque nós temos essa capacidade, né, de sermos julgadores dos outros, promotores dos outros. Temos a ilusão de que somos perfeitos, temos a ilusão de que somos melhores que os outros. E esses homens então saem desconcertados da presença de Jesus. Então nós temos aqui também dois grupos de ouvintes. Eles não deixaram de ter uma atitude diante de Jesus.
porque diante de Jesus ninguém sai mesmo. Mas a atitude deles foi incompleta. Eles precisavam ficar e esperar para usar o que Jesus ia fazer. A orientação que Jesus ia dar, mas a autossuficiência faz as pessoas fugirem do confronto. Primeira reflexão desse texto. Primeira coisa que eu quero que a gente faça nesse texto nessa noite é que nós olhemos para nós mesmos. Segundo, que nós façamos uma profunda reflexão. Quem eu sou e quem a minha igreja é, se dependesse de mim. Se dependesse de mim, a minha igreja é a igreja que cria novos caminhos ou a minha igreja é a igreja que atira a primeira pedra? A terceira reflexão, é interessante pensar que nossos pecados sempre nos levam para alguns lugares. Ninguém aqui está querendo minimizar o erro dessa mulher. Ela errou feio, ela pisou na cova. E o adultério era algo tremendamente na cultura judaica, na lei de Moisés, na cultura da época em Israel, era algo tremendamente condenado. Tanto é que os adúlteros eram levados para fora da cidade e poderiam morrer de apedrejamento os dois. Mas o que a gente tem que parar para pensar mais uma vez aqui é que os nossos pecados sempre nos levam para alguma direção. O pecado dessa mulher, aqueles homens mal sabiam que estava fazendo um grande favor àquela mulher. Sem querer, o pecado daquela mulher levou ela para onde? Para a presença de Jesus. Qual a lição que a gente tem que tirar daqui? Os nossos pecados não devem nos levar para o desespero. Os nossos pecados não devem nos levar para o sofrimento sem esperança. Os nossos pecados não nos devem levar para os vícios, para as drogas, para a bebida, para uma vida desregrada. Os nossos pecados sempre devem nos levar para os pés de Jesus. Você entrou hoje aqui e talvez você esteja lutando contra alguns pecados. E talvez você, por causa do seu pecado, parou de orar. Talvez você, por causa do seu pecado, parou de abençoar outros. Você já não canta mais na igreja. Você já não se envolve mais com aquele ministério que você estava envolvido. Você não tem mais prazer de estar no culto a Deus, porque o seu pecado está levando você para longe de Deus. Mas eu queria dizer para você que esse texto nos ensina que a melhor coisa que você faz com os seus pecados é vir para a presença de Jesus conversar com Ele sobre isso. Porque Ele quer não te condenar, Ele quer criar novos caminhos. Ele não veio para acusar, Ele não veio para condenar, Ele veio para criar novos caminhos. Então, se você está aqui, você está lutando com uma vida de pecados, não se afaste de Deus, não pare de orar, não pare de ler a Bíblia, ao contrário. Vá para a presença de Jesus, peça perdão, se arrependa dos seus pecados, não é? Então, não deixe que os seus pecados coloquem você no caminho da frustração. Eu vou frustrado. Tem crente que está vivendo totalmente frustrado porque não sabe lidar com o pecado. Se você não tiver cuidado, se você não souber lidar com o pecado, você vai começar a ter doenças emocionais e espirituais, porque o pecado veio, você não soube como lidar com o pecado, a culpa se alojou no seu coração, a dor e o sofrimento, daqui a pouco você está doente por causa do pecado. Pecado pode matar você, porque você tem um Deus de amor, de misericórdia. É vir aos pés dele, confessar. Pecado
pode levar você para o desespero. Aqueles homens, presta bem atenção que eu vou dizer, olha para mim. Aqueles homens levaram aquela mulher aos pés de Jesus sem intenção nenhuma disso. Mas na igreja não. Na igreja nós temos que fazer com intenção. A igreja deve levar os pecadores aos pés de Jesus intencionalmente. Intencionalmente. Ajudarmos aqueles irmãos, ajudarmos esse mundo que jaz no pecado, ajudarmos as pessoas a fim de que elas cheguem aos pés de Jesus para serem libertas, salvas, redimidas, que Deus crie novos caminhos. Preste atenção, isso só vai acontecer se ao invés de nós sermos a igreja do atira-pedra, nós sermos a igreja que cria novos caminhos. Aquilo que aqueles homens fizeram sem intenção, a igreja tem que fazer intencionalmente. Só não esqueça que quando eu digo a igreja, eu digo você. Quero que você pense o seguinte, vou dar um exemplo. Se você hoje descobrir, se de repente vazar uma notícia aí, que foi descoberto que um membro da nossa igreja é homossexual, como é que você reagiria? Como é que você reagiria? Atiraria a primeira pedra ou proporia novos caminhos? Então, nós estamos vivendo num mundo, gente, que tudo que acontece no mundo acontece na igreja, gente. Não adianta a gente querer botar uma cortina de fumaça para essas coisas. Como é que você reagiria? Será que essa pessoa se sentiria abraçada por nós? Se ela não quiser, é problema da pessoa. Mas que depender da sua família espiritual, não, meu irmão. Deus te ama, a gente ama também, a gente quer te ajudar, te abraçar. Estamos contigo, você vai lá te ajudar nisso aí. Como é que a gente reagiria? Nós teríamos a igreja que tentaria ajudar essa pessoa a criar novos caminhos, ou nós atiraríamos a primeira pedra? Então, nós estamos, quando eu falo isso aqui, porque isso pode cair na internet, eu estou dizendo, lidando com o homossexualismo como pecado. Lidando como pecado. Eu, como pastor, só posso lidar com esse negócio como pecado. Não quero entrar em cana, ninguém vai precisar na ministério levar uma maçãzinha para mim. Tá certo? Então, é nesse sentido. Abraçar essa pessoa que na nossa fé está no pecado. Quarta lição. Jesus está sempre disposto a perdoar. Sempre a disposição de Jesus é perdoar. Jesus olha para aquela mulher e diz: onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ah, mas eu vou te condenar. Isso que ele fez? Não. O que ele fez? Cadê os teus acusadores? Onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Aí Jesus disse: eu também não te condeno. Jesus está aqui manifestando uma coisa muito interessante na pessoa de Jesus. Presta bem atenção. Jesus nunca se cansa do ser humano. Se Jesus se cansasse de nós, eu estava ferrado. Mas Jesus nunca se cansa. Mas pastor, mas eu já, essa mesma coisa que eu fiz aqui, eu já me arrependi, pedi perdão a Deus, fiquei um tempão bem.
mas agora estou fazendo de novo. Jesus não se cansa de nós. Jesus não se cansa da gente. Jesus nunca deixa de nos oferecer o perdão. Jesus veio para pecadores. Eu li uma frase essa semana, eu não guardei o nome do autor, eu não sou fácil com isso, né? Eu falho demais nisso, reconheço. Mas eu li uma frase de uma pessoa que ela disse o seguinte: Jesus veio para pecadores e não para os virtuosos. Ele veio para pecadores, ele não veio para os virtuosos, aqueles que se consideravam virtuosos. Jesus não veio para isso, não. Jesus veio para pecadores. Ele veio para isso. Ou seja, Jesus não exclui ninguém. As pessoas é que se excluem, mas Jesus não exclui ninguém. Eu não te condeno. A misericórdia de Deus estava presente através de Jesus, que não veio condenar, mas Jesus veio salvar. Enquanto os homens têm ânsia para condenar, Jesus tem para perdoar. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente está tão injuriado com tanta coisa feia que está acontecendo, com tanta coisa podre que está acontecendo. E às vezes, os que são mais idealistas, né? Às vezes você diz: puxa, mas eu nunca esperava que um governo como esse ia fazer isso. E vocês estão percebendo que está pipocando a corrupção no nosso país em tudo que é lugar? A gente vai criando na gente uma revolta tão grande que a gente só pensa em condenar, em condenar, em condenar. Se a gente não tiver cuidado, esse clima de condenação contamina o nosso coração, a nossa mente, e a gente acaba fazendo disso um hábito. Nós queremos que a justiça seja feita, mas nunca esqueça de transferir isso para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento com as pessoas. A nossa ânsia não é de condenar, a nossa ânsia tem que ser a de perdoar, porque foi assim que Jesus fez. Se essa mulher fosse colocada na mídia ou na internet, a maioria das mensagens qual seria? Mete o pau mesmo, joga a pedra, essa é uma sem vergonha, traiu aquele marido tão bom, mulher, isso, mulher aquilo, desce a lenha nela. Não seria mais ou menos assim? Às vezes a nossa ânsia maior é de condenar, mas fique certo disso, que assim como nós temos ânsia para condenar, Jesus tem para perdoar. Eu não te condeno. Seja qual for o seu passado, ou os erros que você já cometeu, você que está aqui nessa noite, saiba que o perdão de Deus está ao seu alcance. O perdão de Deus está ao alcance de todos. Todos. Sabe uma coisa? Você sabe quem às vezes é o nosso grande acusador? Fala aí. Quem é o nosso grande acusador? Hein? Às vezes não é o diabo nosso maior acusador. Quem? Nós mesmos. Às vezes nós somos nossos maiores acusadores. E nós ficamos nos acusando. Gente, não condene a si mesmo. Se arrependa, venha para Deus, porque Deus é misericordioso em perdoar. Não fique se condenando, não, mas venha para os braços de Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Não fique concentrado nos seus acusadores, mas se concentre em Jesus. Aquela mulher ali, Jesus se levanta, olha para ela olha para Jesus e diz: não estou aqui, Senhor. Então ela olha para Jesus e ali ela pôde perceber o semblante amoroso, cuidadoso de Jesus.
hoje é agora a tua hora de se arrepender dos seus pecados e voltar-se para os braços amorosos de Jesus. Último lugar, última reflexão. Jesus quer fazer de nós uma nova criatura, oferecer novos caminhos. O que Jesus, na versão NVI, qual é a última frase do texto que eu li? Agora vá e abandone sua vida de pecados. Eu não vou te condenar, mas vá e abandone a sua vida de pecados. Meus irmãos, Jesus está aqui, essa mulher está conhecendo o maior poder de regeneração e recuperação. Onde abundou o pecado, aquela mulher viu ali que aonde, em Jesus, onde habita o pecado, superabunda a graça. Em Cristo, onde abunda o pecado, não superabunda a condenação, o julgamento. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Jesus. Essa graça se manifesta. Jesus, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, sejam com seus pecados, sejam com seus problemas, vinde a mim, eu vos aliviarei. Jesus quer trazer alívio. Ele te chama manso e suavemente. Jesus levanta ali tranquilo, cheio do Espírito Santo. E aí, a gente falou tanto sobre o fruto do Espírito Santo. Olha como é que o fruto do Espírito Santo se manifesta em Jesus aqui. Quantos aspectos do fruto do Espírito Santo se manifestou aqui agora? A gente poderia repensar nisso? Quantos deles? Quem sugere? Amor, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Né? Porque com aquela mulher com os pecados terríveis que ela cometeu, Jesus podia se indignar, né? Mas ali o domínio próprio, o amor, a misericórdia, a graça. Jesus então está dizendo, naquele momento, que ele queria fazer dela uma nova criatura, criar um novo. Deixa eu dizer para você uma coisa. Jesus não quer minimizar o seu pecado. Para Jesus, pecado é pecado. E pecado é coisa séria. Pecado não é para ser acalentado. Não podemos andar de braços dados com o pecado. Mas nunca esqueçamos, pecado é coisa séria. Pecado mata. Pecado adoece. Mas nunca esqueça que a melhor maneira de lidar com o pecado é ir aos pés de Jesus. Porque Jesus, quando ele trata do nosso pecado, ele não trata para nos condenar, ele trata para nos dar novas direções, novos caminhos, uma nova vida. Quando Jesus disse para ela: olha, você agora vai, mas abandone essa vida de pecado. Depois desse encontro, com certeza essa mulher nunca mais foi a mesma. Com certeza ela passou a reconstruir a vida a partir de Jesus. Jesus possibilita um novo caminho, um novo começo. Jesus exorta para a nova vida. Jesus aceita o pecador para ajudá-lo a criar novos caminhos. Jesus recebe, Jesus aceita, Jesus abraça. Para quê? Para passar a mão na cabeça dele e dizer: não, meu filho, que bonitinho, não. É para criar novas oportunidades, para criar novos caminhos, para transformar a vida. Eu ia pregar hoje sobre o muro de Jericó. E ontem Deus, orando a Deus, preparando, eu mudei para esse texto. Eu não sei por que Deus fez isso comigo. Mas você que está aqui nessa noite sabe. Você que veio aqui hoje e você está dizendo: eu precisava ouvir isso. Deus mandou-se pregar isso porque eu precisava ouvir isso.
e agora chegou a hora de você. Deus fez a parte dele, e agora chegou a hora de você fazer a sua. Aqueles acusadores saíram da presença de Jesus sem nenhuma mudança de vida. E aquela mulher, com certeza, saiu da presença de Jesus para novos caminhos. Você vai sair daqui hoje da presença de Jesus como? Tem que sair daqui hoje dizendo: esse Jesus aí eu quero para a minha vida. Eu já sou crente, mas esse Jesus hoje eu tenho lidado de uma forma tão errada com os meus erros. Eu tenho lidado de uma forma tão errada com os meus pecados, mas hoje eu quero sair daqui pedindo a Jesus Cristo, me atirando aos pés de Jesus Cristo, para dizer: Jesus, cria na minha vida novos caminhos. E eu, nesse momento, quero convidar você que está aqui nessa noite, e que você quer aproveitar essa oportunidade que Jesus está te dando, para dizer: Jesus, cria novos caminhos para mim. Eu quero sair daqui com essa decisão tomada. Eu quero pedir ao Senhor. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor não atira pedras, mas o Senhor cria novas possibilidades. Eu estou precisando disso na minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero que o Senhor faça isso hoje. Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Então recline sua cabeça onde você está. Todos vão orar nesse momento em sua cabeça. Eu quero, nesse momento, desafiar você. Se você está aqui e você, depois que a gente reflete sobre esse texto bíblico, e você então confia na graça e na misericórdia de Jesus para dizer: eu creio que esse Jesus amoroso, misericordioso, Ele vai me ajudar a criar novos caminhos, novas possibilidades, uma nova vida, um recomeço na minha vida. Eu sei que Ele pode fazer isso, e hoje o Espírito Santo falou para mim. Eu quero pedir isso a Jesus, eu quero confessar a Jesus hoje aqui o meu pecado. E aí agora confesse o seu pecado para Ele, mas também diga: Jesus, eu decido hoje voltar-me para o Senhor, a fim de que o Senhor crie na minha vida novas possibilidades e novos caminhos. Talvez você seja alguém que está aqui e tem vícios que você não consegue se libertar. Talvez você é alguém que está aqui, que você está sofrendo, porque o pecado está levando você a sofrer, a chorar. O pecado está levando você a ficar angustiado. Mas hoje Jesus está convidando você para a bênção do perdão. Ele quer te perdoar. E Ele quer dar uma nova vida, um novo caminho, uma nova direção. Mas você precisa fazer a sua parte. Aquela mulher ficou ali, Jesus falou com ela respondeu a Jesus, e ela não questionou a palavra que Jesus deu para ela, mas ela tomou a palavra de Jesus para ela. Você nessa noite quer tomar a palavra de Jesus para você? Você quer tomar essa decisão? Então, onde você está? Você quer tomar essa decisão? Onde você está? Fique em pé. Nessa noite. Fique em pé onde você está. Deus abençoe a sua vida. Onde você está? Fique em pé. Deus abençoe. Mais alguém? Fique em pé. Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe. Continue em pé. Tem mais alguém? Fique em pé. Tem mais alguém? Onde você está? Fique em pé. Tem mais alguém? Deus abençoe. Tem mais alguém? Fique em pé. Continue em oração. Tem mais alguém? Onde você está? Fique em pé. Agora todos nós vamos ficar em pé. Todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ministra aqui de uma forma especial neste lugar
Atua aqui, Senhor, com poder e graça. Ó Deus, que todos possamos sair daqui, Senhor Deus, com novos propósitos. Que todos possamos sair daqui, Senhor, mais voltados para o Senhor. Que todos nós saiamos daqui, ó Pai, com os nossos corações quebrantados diante do Senhor. E que reconheçamos que somos pecadores. Ó Deus, que todos nós carecemos da Tua graça e do Teu perdão. Que nós saímos daqui, Pai, cada vez menos acusadores. Que se depender de cada um de nós, jamais a nossa igreja seja a igreja que atire a primeira pedra, mas que seja assim a igreja que possibilite em Cristo novos caminhos. Ó nosso Deus, abençoe grandemente nossa igreja. Abençoe cada vida que está aqui. Se tem alguém aqui, ó Pai, o seu maior acusador é esse mesmo, é ele mesmo, a própria pessoa. Se tem alguém aqui que vive num ambiente de acusação, nós te pedimos, faça uma obra libertadora na vida dessa pessoa. E faça de tal forma que os acusadores larguem as pedras. E que cada um aqui se volte para o Senhor, para viver uma vida que agrade a Ti. Vamos buscar uma vida de santidade, de retidão, uma vida que agrade ao Senhor. Muito obrigado pela bênção do perdão. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.